Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-nos pelos seus poderosos feitos. Louvem-nos segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem com harpas e liras. Louvem-nos com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e flautas, e com flautas. Louvem com símbolos retumbantes. Os símbolos retumbantes aqui são os pratos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Gente, aqui está dizendo que o louvor é uma festa de celebração. Então é uma festa. O louvor não é uma coisa da gente ficar endurecida. Sabe por quê? O povo de Israel, eles vinham num crescente, eles louvavam a Deus todos os dias. E o último dia era de celebração. Em Romanos 12, versículo 1, 2, fala assim, olha, não se amolde, não se deixe levar com o que está se falando nesse século, no que é agora. Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus, vamos agradecer a Deus por esse momento dos dízimos e das ofertas. E eu quero pedir a Deus que Ele abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este momento sagrado do teu culto, onde nós trazemos diante do teu altar o nosso dízimo e a nossa oferta. Alguns irão ter transferido, diretamente da sua conta para a conta da igreja. Amém. O que eu desejo de todo o coração é te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida do dizimista e a vida do ofertante, e que eles vejam as janelas do céu se abrindo sobre si e sobre toda a sua renda, conforme é dito na tua palavra. Amém. Que o Senhor possa abrir novas portas de emprego aqui, Senhor. Que o Senhor possa abrir novas oportunidades, porque o Senhor é fiel. Por tudo nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vamos então agora passar para a terceira palavra sobre o Espírito Santo. Na primeira pregação nós falamos sobre o Espírito Santo na vida da pessoa. Depois nós falamos sobre o Espírito Santo na igreja. E hoje eu vou estar falando com vocês sobre o batismo no Espírito Santo. Tá ok? Mas vejam, meus irmãos, antes da gente entrar no tema batismo do Espírito Santo, na verdade eu queria fazer com você um pouco daquilo que foi feito na casa da Sandra ontem, sabe? E torno a dizer, não é para te embaraçar, quer dizer, torno a dizer referente ao que eu disse ontem, não é para embaraçar ninguém, não é para deixar ninguém constrangido, apenas para eu saber no que você acredita, sabe? Como, por exemplo, eu venho de uma igreja de cariz, de matriz pentecostal, ou seja, nós sempre ouvimos falar do Espírito Santo, sempre ouvimos falar do batismo no Espírito Santo. Por um acaso, quem veio aqui de alguma igreja ou denominação onde se pregava ou se pregava que não se acredita, ou se pregava ou não se pregava nada sobre isso, ou se pregava sim, nós acreditamos? Eu queria somente saber de vocês. Quem aqui veio de que tipo de denominação? Eu vim da Batista. Veio evangélica Batista. Amém, Suzy. E no caso, a igreja que você frequentava, ela acreditava nos dons, simplesmente não tocava no assunto ou acreditava nos dons? Não acreditava, não. Não acreditava. Do batismo no Espírito. Quer dizer, não acreditava. Sim, sim. É importante saber, tá? É importante a gente saber. Por quê? Porque às vezes a gente vem de uma tradição e nessa tradição no bom sentido, atenção. E nessa tradição nos é ensinado de que isso cessou. Existe uma linha da igreja que é a cessacionista, que diz que os dons do Espírito foram só para aquele momento do Pentecostes, o começo da igreja, que depois... sobre isso, sobre os dons, que a igreja pregava sobre a palavra, falando sobre isso, mas não a pessoa acreditava.
Certo. Se falava sobre isso, mas a igreja... A pessoa falava, A explicava. gente crê assim. Tá, você aceitou Jesus como seu Salvador. Certo. Você já tem o Espírito Santo. Amém. Porque você tem o Espírito Santo a partir do momento da sua conversão Certíssimo. e da sua imersão na água no Sim. novo nascimento. Sim, certíssimo. Mas assim, na nossa igreja não tem, na minha igreja, não tem os dons de ficar falando em línguas. Uhum. Também Não, Uhum. não que às vezes um ou outro Uhum. não falasse. Sim, Acontecia. sim, sim. Mas não tinha assim aquela, sabe, Aquela frequência, né? vamos dizer assim. Não. Né? Olha que... Quando tinha alguém que falava em línguas, Uhum. tinha também uma revelação para a igreja. Alguém que Alguém que interpretasse. vai interpretar. Interpretasse, perfeito. Não era essas coisas. Perfeitíssimo. Fala, e Tá. tô falando com a língua dos outros. Não. Sim, sim. Alguém sabia que estava sentindo isso aqui. Olha, perfeito. Assim a minha igreja. Agora, olha, A sua deve ser a sua assim também? batista tradicional, né? tradicional. Agora, olha que interessante, porque quando a gente fala sobre o batismo no Espírito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é falar em língua. Vocês já perceberam isso? Né? É a primeira coisa que vem no na nossa cabeça, é a imagem de alguém falando em línguas, como se o batismo do Espírito Santo estivesse 100% totalmente ligado à questão de falar em línguas. Oi? Eu, com toda sinceridade, eu não acredito. Não tem problema, tá? Veja bem, não tem problema. Por isso que eu estou falando que não é para constranger ninguém. Você tem o direito de não acreditar, ok? A única coisa que eu digo para todo mundo é o seguinte, que eu falo para mim também. Em vários momentos da minha vida cristã, eu me coloquei em uma posição em que, tipo, Senhor, eu não quero defender aquilo que eu acredito, eu quero... Eu acredito também em milagres, né? Milagres. Acredita. Em milagres, sim. Amém, amém. Mas esse negócio de falar em língua, Uhum. eu não acredito. Não tem problema. A única coisa que eu vou... como é que eu posso dizer? A única coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte, de uma maneira muito natural, que vocês estejam abertos para ouvir alguma coisa que talvez vocês nunca tenham ouvido antes ou não acreditem. Entende? Não é para forçar ninguém. É por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui. Por quê? Porque, infelizmente, muito do que a gente vê dentro de um contexto brasileiro, em Portugal, confesso que eu não vi tanto disso. Tá? Mas quem vem de um contexto brasileiro, a gente vem de um contexto em que, quando a gente fala pentecostal ou batizado no Espírito Santo, muitas vezes vem na nossa mente ou no nosso coração aquilo que foi, inclusive, comentado na casa da Sandra ontem. Você até usou uma expressão muito interessante. Presepada. Presepada. Tá? Entenda, por favor, a gente não está querendo desmerecer ninguém ou criticar ninguém, não é isso. Mas é porque muitas vezes o que é dito que é uma manifestação do Espírito é uma manifestação emocional. Sabe? É uma manifestação pura e simplesmente emocional. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm necessidade do tipo, vamos imaginar o que você falou. Alguém falou em línguas na igreja. Ou alguém impôs as mãos sobre alguém na igreja, na tua igreja, e alguém foi curado. Muitas vezes a gente se cobra de que, se aconteceu uma vez, tem que acontecer todo culto. Sabe? E não necessariamente isso vai acontecer. Na verdade, o mais comum é isso não acontecer. Por quê? Porque Deus ele não fala tanto quanto se diz por aí que Deus está falando. E conhecemos e conversamos sobre isso ontem de pessoas que começaram a ser usadas por Deus com palavras de profecia e que depois elas passaram a se cobrar, tipo, não, vem tanta gente aqui falar comigo sobre isso, então eu tenho que ter o que dizer. Só que, meus irmãos, nem tudo que a gente vê e que se diz que é movimentação do Espírito Santo ou de Deus é. Estou querendo criticar alguém com isso? De maneira nenhuma. Mas eu creio que a gente tem que estar firmado na palavra. Por isso que, quando se fala em batismo do Espírito Santo, quando se fala em dons do Espírito Santo, a gente tem que procurar na Bíblia, gente. A gente tem que procurar na Bíblia, a gente tem que entender o que é. E aí eu vou abrir a Bíblia com vocês no livro de Atos, capítulo 2, só para tirar uma dúvida que a Rita falou comigo ontem. Eu estou usando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Tá? Se você tem o seu app bíblico, ou de Bíblia, você pode simplesmente clicar ali e mudar de uma Bíblia para outra, tá bom? Se não, se você perceber que existe uma diferença muito grande, simplesmente
acompanhe aqui o que eu vou falar, tá bem? Atos capítulo 2, dos versos 1 ao verso 4, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Você aí no seu lugar. Peça simplesmente para que Deus fale contigo. Você que está nos ouvindo ou vendo pela internet, que você também no seu lugar, e você peça para que Deus fale com você. E que o Senhor faça aquilo que eu naturalmente não consigo fazer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua maravilhosa presença para pedir, ó Deus, a Tua iluminação, o Teu discernimento, a Tua sabedoria sobre a vida de cada um de nós aqui, sobre este assunto que é tão importante para a igreja. Que foi importante no dia do Pentecostes, foi importante durante toda a história da igreja e continua sendo importante para nós até o dia de hoje, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Abra a nossa mente e o nosso coração. E que o Senhor venha nos proteger aqui de toda influência maligna, que nós sejamos guardados pelos Teus anjos e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. E que se você concorda comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Amados, é como eu falei, esse texto ele é muito conhecido. Todo mundo conhece esse texto. Todo mundo na igreja já leu esse texto. Todo mundo já ouviu falar desse texto. E eu quero começar dizendo para você que essa promessa que foi dada por Deus, ela foi dada aos apóstolos, foi cumprida na vida dos apóstolos 50 dias depois da Páscoa. O dia do Pentecostes, na verdade, ele acontecia 50 dias depois da celebração da Páscoa. E o que é fantástico de se ver e de se pensar é que é o seguinte: a Páscoa judia, ela comemora a libertação do povo da escravidão do Egito. Então, o Cordeiro Pascal, ele era sacrificado, ou foi sacrificado durante a Páscoa egípcia, da Páscoa judia. Ele era sacrificado, era comido pelas famílias. E depois disso, 50 dias depois, o povo judeu que havia saído do Egito, liberto por Deus, estava de frente para o Monte Horebe, pronto para receber as tábuas da lei com as leis de Deus, que um dia, segundo o próprio Deus, estariam escritas no nosso coração, ou no coração de todo aquele que é crente. Amém, gente? A Páscoa do crente, ela também celebra a libertação do cristão, ou do crente, do Egito espiritual, do Egito que é, na verdade, simbolizado como o reino das trevas, a escravidão a qual nós éramos submetidos até que o Senhor Jesus tivesse nos encontrado. O cordeiro, em vez de ser um cordeiro animal, o cordeiro perfeito, Jesus Cristo, ele é sacrificado na Páscoa, morre pelos nossos pecados, ascende aos céus, volta depois para falar com seus discípulos, e 50 dias depois, aonde, na história judaica, 50 dias depois, eles estariam recebendo a lei de Deus no Monte Horebe, 50 dias depois, no Pentecostes, o poder de Deus é derramado sobre os discípulos e eles são cheios da presença do Espírito Santo. Horebe, o monte, trombetas tocando, o monte inteiro tremendo, fumaça no monte, som de trombetas, trovões, relâmpagos, todo mundo apavorado. Meu Deus, aquele ali é o meu Deus. Séculos se passam, 50 dias depois, Jesus morre. E também, numa demonstração de poder e autoridade, Deus derrama sobre a vida dos discípulos o seu Espírito. Amém, gente? Amém. Amados, eu quero dar uma palavra de tranquilidade para você, que talvez esteja nos assistindo pela internet, ou você que está aqui. Conforme foi dito aqui, talvez você tenha crescido numa denominação ou dentro de uma tradição cristã que não acredita nisso.
Mas é como você falou, que você falou de forma perfeita, que é sim. Quando nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Ele é o selo da nossa aliança com Deus. Então você já tem o Espírito Santo. Você que se rendeu a Jesus, já tem o Espírito Santo dentro de você. Então, a Adriane usou essa expressão sobre transbordar. Você não falou sobre transbordar? Ah, calma. A Adriane usou essa expressão sobre transbordar. E veja, nós, dentro da igreja cristã, nós ouvimos falar sobre o batismo no Espírito Santo. E quando nós somos batizados, nós somos imersos ou submersos na água, somos completamente circulados, circundados pela água, somos completamente cobertos pela água, e nisso há o batismo. Quando nós falamos de batismo no Espírito Santo, realmente nós somos circundados, nós somos imersos no Espírito Santo, mas eu gosto muito de usar a mesma expressão que ela usou, transbordamento. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, ele também é o transbordar de alguém que já está dentro de você. O Espírito Santo que está dentro de você, que já existe dentro de você, ele cresce de uma tal maneira que ele acaba por transbordar de dentro de você. E aí acontecem sinais sobrenaturais. Um deles, por exemplo, é o falar em línguas. Mas preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Muita gente na igreja, infelizmente, usa esse algo que é sobrenatural, que vem da parte de Deus, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para o seu próprio engrandecimento pessoal. Infelizmente. E o que eu quero dizer para você hoje aqui, meus irmãos, é que assim, o batismo no Espírito Santo, ele é dado como um presente para a igreja, para o quê? Para a bênção pessoal, ou seja, você é abençoado quando você transborda do Espírito Santo, você é fortalecido por esse transbordar do Espírito Santo, ele tem mais, entre aspas, mais liberdade para agir na tua vida, eu particularmente creio nisso, mas, fundamentalmente, o Espírito Santo ele é derramado para a edificação da igreja como corpo. Como corpo. E como eu te falei, não para engrandecimento pessoal. E ao longo de mais de 30 anos de vida cristã, eu realmente vi gente usando isso para o seu próprio engrandecimento. Tipo, olha, eu sou batizado no Espírito Santo, você não. E não é para isso. Não é para isso que Deus derrama da sua unção sobre a vida de cada um. Amados, quando nós falamos em batismo, nós falamos de evangelização. Porque você vê no mesmo capítulo de Atos, capítulo 2, dos versos 5 a 6, o seguinte: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja bem, quando houve a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, que houve essa manifestação sobrenatural deles verem como que línguas de fogo, que o fogo é um dos elementos que identifica o Espírito Santo, que nós, no culto passado, nós falamos que é o dínamo, que é dinamis, o dunamis, dínamo, gerador de energia, que o Espírito Santo pode ser comparado como um gerador de energia que dá energia, ânimo para a igreja. O que aconteceu naquele momento foi que aqueles discípulos, aqueles apóstolos começaram a falar nos idiomas das pessoas que estavam em Jerusalém. Mas eu quero que você convenha comigo o seguinte: imagine aqui, nós aqui, daqui a pouco todo mundo começa a falar alto aqui. A gente está conversando, né? Estamos conversando naturalmente, normalmente. Aí todo mundo começa a conversar e a gente começa a falar alto, 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 alto. Se aquela rua dali estiver muito cheia, a gente pode falar tão alto quanto a gente quiser, mas provavelmente ninguém do lado de fora vai conseguir perceber que nós estamos aqui falando muito alto. Você concorda comigo? Jerusalém estava entupida de gente naquela época, naquele dia, porque era justamente a festa do Pentecostes. Então,
Os judeus ao redor do mundo, mais aqueles que haviam se convertido ao judaísmo, pessoas de línguas diferentes, de idiomas diferentes, estavam todos em Jerusalém, porque Jerusalém era o centro. A cidade estava com muita gente. Você imagina uma rua como essa, talvez mais estreita do que essa, com muita gente conversando, falando alto, e mercadores do lado de fora vendendo coisas, e gente entrando, e gente saindo, conversando, né? E o que acontece é que aquelas pessoas que estavam do lado de fora conseguiram ouvir o que estava acontecendo. Então, uma coisa eu digo para você, porque você precisa entender isso. Os discípulos deviam estar falando realmente muito alto. Eles deviam estar tão cheios da presença de Deus, tão cheios da manifestação da presença de Deus, que talvez eles estivessem pulando, talvez eles estivessem dançando, talvez eles estivessem falando, glorificando a Deus. E a Bíblia diz que, olha, quem são eles? Eles estão falando na nossa língua, falando das maravilhas de Deus, glorificando a Deus. Ou seja, eles do lado de fora conseguiram perceber isso. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, e você que está nos assistindo, que os dons do Espírito, eles são usados para a evangelização dos povos e nações. Mas eu também preciso dizer para você que não é para você ficar com medo disso. Não é para você ter medo disso. Não é para você ficar receoso do que vai acontecer. Sabe, porque quando a gente está receoso de alguma coisa, é como se Deus não tivesse nos dando controle, ou Ele mesmo tivesse perdido o controle sobre como é que as coisas estão acontecendo. E quando a gente fala em batismo no Espírito Santo, por conta, como eu falei, por conta de muita coisa que a gente viu antes, às vezes a gente fica com medo, tipo, poxa, peraí, o que vai acontecer? Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não fique com medo de nada do que Deus quer fazer na sua vida. Porque se Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer fazer algo na sua vida para o teu bem, e para o bem da igreja, para o bem do corpo. A questão do batismo no Espírito Santo tem muito a ver com isso. Tem gente que tem medo disso. Ah, o que vai acontecer? Eu vou parecer um maluco? Não. Até porque existe um texto muito claro na Bíblia que fala o seguinte, que o Espírito está sujeito ao profeta. Ou seja, se você não quiser, não vai acontecer. Deus não vai arrombar a porta da tua vida, não vai arrombar a porta da tua alma para fazer alguma coisa acontecer. Quem faz isso é o diabo, gente. Quem arromba a porta da alma das pessoas é o diabo. Deus não faz isso. Agora veja, é como eu falei. Jerusalém cheia de gente. E Deus escolhe aquele momento para que a promessa dele se cumprisse na vida dos discípulos, na vida do apóstolo, e a igreja nasce. A igreja que hoje você está, a igreja que hoje você conhece, ela nasce dessa demonstração de poder. Poder. Mas, pastor, Oi. segundo a Bíblia, Sim. eles pregavam na língua deles e eles entendiam Não. a língua deles. Não. Está escrito o seguinte: nós os ouvimos falar no nosso próprio idioma. E aqui no texto que a gente leu antes, e naquilo que a gente leu antes, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha só, não, veja bem, eram vários. Eu entendo a sua dúvida. Depois a gente pode conversar mais sobre isso, desculpa, para a gente não perder o... Sim, claro. Era uma pessoa que estava pregando. Não. Aí eu vou te explicar. Era um grupo de discípulos. Deviam ser 100 e poucos discípulos ali. Não eram só os apóstolos. Então, aqui não está dito que Deus deu a mesma língua para todos eles. Aquilo está dito que passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então vamos imaginar, você começou a falar em russo, a Rita começou a falar em espanhol, a Adriane começou a falar em alemão, eu comecei a falar em coreano, em chinês, qualquer coisa assim. Então, por isso é que eles ficaram confusos. Ué, o que eles estão falando? Eles estão falando na minha língua? Para que coisa que parece confusa. Então, na verdade, eles ouviram no seu próprio idioma. Agora, existe uma situação aqui, que é o que eu quero chegar com relação a uma grande colheita de pessoas.
Porque veja, aquelas pessoas que estavam em Jerusalém os ouviram falar das maravilhas de Deus. Ou seja, alguém que imagina, tivesse vindo da Grécia, só falasse grego. De repente ele ouviu um galileu, alguém que nunca tinha tido instrução, nunca tinha tido estudo. Aquela pessoa, aquele discípulo falando em grego com ele, dizendo, olha, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. E a pessoa ficou chocada. Aí o outro, como eu falei, o outro, vamos imaginar, falasse russo. Aquele ali ouvia um outro discípulo falando na língua dele sobre as maravilhas de Deus. Então a questão ali é que eles estavam ouvindo falar, a questão não era só o idioma. Deus usou aquele grande momento de derramamento de poder para uma grande evangelização, um grande momento de evangelização que é um dos grandes motivadores do batismo no Espírito Santo, ou seja, a igreja é edificada e a igreja evangeliza com poder e autoridade. Entende? A gente precisa entender isso bem. Agora, eu entendo a tua dúvida porque de repente Pedro se levanta no meio daqueles discípulos e aquele mesmo Pedro, que é onde eu quero continuar aqui. Tá? Obrigado pela deixa, porque eu espero ter esclarecido a tua dúvida, mas a gente continua por aqui. Pedro se levanta, aquele mesmo Pedro que tinha negado a Jesus 3 vezes, aquele mesmo Pedro que estava com medo, aqueles mesmos discípulos e apóstolos que estavam com medo dos judeus, eles ficaram tão cheios do Espírito que começam a falar em outras línguas e Pedro se levanta, pede silêncio e ele prega. E nessa pregação para a multidão, falando daquele Jesus a quem ele havia negado, 3.000 pessoas se rendem ao Senhor. E é nesse ponto que eu quero chegar. Nesse ponto que eu quero chegar, na questão de que os dons espirituais, eles são dons que nos abençoam, eles são dons que nos fortalecem, nos edificam, nos dão capacitação, inclusive para evangelização. Tá? Se você for perguntar para mim, tá, foram 3.000 pessoas, mas Pedro, talvez ele tivesse falado em hebraico, só 3.000 judeus tivessem se convertido. Eu não sei te dizer isso. Mas a questão é, estava todo mundo ali ouvindo, vendo, Pedro pregou com poder e autoridade, e o que, de repente, Deus pode ter feito ali no meio daquela multidão? Tem gente, nós já vimos isso, que, poxa, às vezes tem um pregador pregando, tem alguém lá no canto da igreja, escondidinho lá, o pregador está aqui, nunca viu aquela pessoa, mas o Espírito Santo está falando poderosamente a vida da pessoa, ela está sendo movida por Deus, porque o Espírito está falando, e ela depois não aguenta e diz, olha, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso de Ti. Quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Então eu não duvido que naquele momento, primeiro, 3.000 pessoas se renderam ao Senhor porque elas foram tocadas pelo Espírito Santo. Óbvio que foram. Porque é Deus quem convence do juízo, da justiça e do pecado. Mas ali 3.000 pessoas se rendem. E o que eu quero chegar a dizer para você é o seguinte, que mais do que simplesmente você receber poder para nada, você recebe poder e autoridade para você poder chegar para outras pessoas e dizer, você precisa de Deus. Você precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque sem Cristo na tua vida, ela não é que ela não tenha valor, porque toda vida tem valor, mas ela não tem aquilo que falta para ela, desde o Jardim do Éden. Então, todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, gente? Eu quero chegar agora num ponto contigo, que é o seguinte, a Bíblia descreve diversos dons. Ontem a gente estava falando sobre, inclusive, dons de serviço, né? Tem outros dons além disso. Mas eu quero focar nesse momento os 9 dons sobrenaturais que são listados na Bíblia, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10. Não se preocupa que eu vou dar tudo por escrito para vocês. Mas 1 Coríntios 12, 8 a 10 diz assim, porque a um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, que a gente, estava falando sobre isso. E a outro, operação de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E aí, no variedade de línguas, eu entro naquilo que a gente já falou antes.
Quando te fala em batismo do Espírito Santo, a gente normalmente fala sobre falar em línguas estranhas, tá? Existe mais de um tipo de manifestação de línguas. A gente estava falando há um tempo atrás sobre um irmão que a ele foi dado o alemão, não foi? Ele deu testemunho disso, ele nunca tinha estudado alemão. Eu não me lembro se ele ia viajar para a Alemanha, esse detalhe. Para ir para a Alemanha e sem saber falar alemão. Aí, de repente, Deus derrama sobre ele, Deus derrama sobre ele o conhecimento do idioma alemão, e ele começa a falar um alemão tão perfeito que depois ele chegou com uma professora de alemão e ela disse para ele, olha, você nunca estudou? Porque o alemão que você está falando é um alemão perfeito e é um alemão de uma variante que é muito pouco conhecido e tal. Como é que você conseguiu isso? E ele sabia, foi Deus que me capacitou. Isso vai acontecer sempre? Não, não vai. Agora, existe uma outra questão de falar em línguas, que é o muito mais conhecido, que a Bíblia descreve que são línguas celestiais, ou línguas angelicais, em algumas outras versões, em que você começa a falar algo que não é de um idioma terreno ou terrestre. E para que serve isso? Para a sua edificação pessoal. Exclusivamente para a sua edificação pessoal. A não ser que aconteça isso que você me falou. Uma pessoa falando em línguas e outra interpretando para que a igreja inteira seja edificada. Olha, se a tua igreja fazia isso, glória a Deus por isso. Porque é o modelo bíblico de se fazer. Então, existem línguas que são angelicais e são espirituais. Tem horas, meus irmãos, que eu não tenho o que dizer para Deus. Não sei se você já passou por isso. Que você está tão estressado, está tão cansado, está tão desgastado que você não... Oh, Deus. Não tem nem o que falar. Tá certo que Deus ele entende os nossos suspiros e ele nos conhece. Mas sabe o que eu faço nessas horas? Porque, veja, me foi dado esse dom. Não estou falando isso para engrandecimento pessoal, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu chego no meu canto quietinho e deixo o Espírito fluir em línguas, porque eu sei que o Espírito está falando, através da minha boca, aquilo que eu não tenho condição de dizer naquele momento. Talvez emocionalmente eu não tenha condição de falar, talvez sejam coisas que estejam tão dentro da minha alma que nem eu saiba, mas o que eu sei é que naquele momento o Espírito Santo está se comunicando diretamente com Deus e dizendo: o Rogério está fazendo isso, o Rogério está passando por isso, o Rogério precisa disso. Então essa é uma variante de falar em línguas. E aí entra o outro dom, que é a capacidade de interpretá-las, que foi o que a gente falou. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Individualmente e como lhe apraz. Então veja, quem define o que você vai receber não é você, é Deus. E mais, o Espírito é derramado sobre a igreja dentro da necessidade da igreja. Então, por exemplo, se houver necessidade de mestre aqui, o Espírito vai derramar sobre alguém aqui a capacitação de mestre. Se aqui houver a necessidade de operação de milagres ou de profecia, porque a igreja precisa disso, então Deus vai derramar este ou este dom. Você precisa entender, e eu vou repetir isso diversas vezes, que quem define isso é Deus, quem dá é Deus, quem diz o que vai acontecer é Deus, e ele faz isso como lhe apraz para o benefício da igreja. É dito o seguinte, como a gente estava conversando esses dias, buscai com zelo os melhores dons, ou seja, você deve procurar por isso. Não é para você ter medo. Não é para você ficar receoso, tipo, meu Deus, eu vou começar a pular, vou começar... Não, porque as coisas que são de Deus, elas são tranquilas. Mesmo quando há um derramamento de poder na igreja, é algo em que Deus está no controle de tudo. Então eu quero dizer para você, busque, mas sabendo que está escrito em 1 Coríntios 12, 7, que diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Torna a dizer, se essa igreja aqui precisar de alguém aonde o dom de cura seja manifesto, ele vai dar para alguém aqui esse dom de cura, os doentes virão,
e eles receberão imposição de mãos e serão curadas, porque essa pessoa recebeu o dom de cura. Vocês conseguiram entender? Amém, gente? Amém. Então, por isso eu digo para vocês, procurem os dons. Procurem. Agora vamos lá, um resumo. E esse resumo vai para vocês, tá? E depois, ao longo dos próximos cultos, se for possível, eu vou estar mergulhando um pouco mais dentro de cada um deles. Mas veja, palavra de sabedoria, a habilidade de fornecer orientação divinamente inspirada para situações que precisam de uma resposta. Sabe, quão necessário, até mesmo nos dias que nós estamos vivendo, quão necessário é que aconteça dentro da igreja que pessoas sejam batizadas no Espírito e tenham esse dom de palavra de sabedoria, porque isso consola pessoas. Porque isso fortalece pessoas, encoraja pessoas. Às vezes a pessoa está numa situação que ela não sabe o que fazer. Às vezes ela está numa situação em que ela não consegue perceber por que eu estou passando por isso, por que eu estou sentindo isso. Aí o Senhor, através de palavra de sabedoria, na vida de alguém, diz: meu irmão, olha, procura pensar nisso. Examina isso dentro da tua vida. Às vezes as duas pessoas nem nunca se encontraram, nunca se conheceram, ou nunca tiveram intimidade para conversar sobre certas coisas. Mas o Senhor, ele revela para a pessoa o que a outra está precisando ouvir. Sabe? E você vai ver, palavra de conhecimento de fatos que só poderia ser adquirido por revelação do Espírito. Aí eu me lembro de Jesus falando de Filipe. Filipe, eu te vi ali, quando você estava debaixo, né, sentado na figueira. Foi Filipe. E aí, ué? Ah, não. Ele chega, aí vem um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí, Filipe, né? Ué, mas de onde é que o senhor me conhece? Eu te vi sentado na figueira. Só que Filipe estava só. Ele estava sozinho ali, quando vem alguém, chama ele. Isso aí, na verdade, é palavra de conhecimento. Aí, de repente, as pessoas que recebem isso, esse dom do Espírito, eles chegam, de repente, para outra pessoa e falam: olha, você, no dia tal, ou você na tua vida, em algum momento, há 2 anos atrás, né, você fez isso, aconteceu isso na tua vida, não foi? Aí a pessoa fica: ué, mas como é que você sabe? Como é que você sabe disso? Que eu não contei isso nunca para ninguém. Não é, gente, eu já vi isso acontecer na igreja, talvez você também. Palavra de conhecimento. Fé. Nesse caso, a gente não está falando daquela fé, entre aspas, normal, porque fé é algo sobrenatural. Tá? É um dom de fé, uma confiança tão extraordinária em Deus, que ela ultrapassa o limite do que a gente poderia talvez considerar, né, de uma fé normal. Ela tem tamanha fé em Deus que ela vai dizer: olha, em nome de Jesus, isso vai acontecer. Por causa de fé. Porque Deus derramou sobre aquela vida o dom da fé. Dons de cura. A pessoa está com um tumor. O tumor é na cabeça, por exemplo, e não é cirurgiável. Não dá para você alcançar aquele tumor. Ou então, de repente, um câncer generalizado. Algo que não tenha cura, uma doença que não tenha cura, a pessoa já tentou tudo. Aquela mulher com fluxo de sangue que havia gasto o dinheiro dela todo com médicos e não havia sido curada. Jesus fala: tenha fé, você está curado, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Naquele momento o Senhor Jesus operou o quê? O dom de cura. O fluxo de sangue daquela mulher sumiu, foi curado. Meus irmãos, coincidentemente ou não, quanta gente nós não temos visto doente nesses últimos tempos? É como se a quantidade de pessoas enfermas estivesse aumentando assim assustadoramente. Então veja, como é que alguém que recebe o dom de cura poderia ser usado? Poderia ser usado, e nisso o nome do Senhor ele é glorificado. Operação de milagres. No caso aqui a gente está falando de coisas sobrenaturais. Operação de milagres, um morto ressuscitar, por exemplo. O cara, né, Lázaro morto há 4 dias.
Operação de milagres. Josué para, o sol parar, um dia porque ele estava lá na batalha. E você pode, de repente, pensar em outras coisas que são operações de milagres. São coisas sobrenaturais e poderosas que vão além da capacidade humana natural. O Senhor Jesus dizer para a tempestade, ó, para, aquieta-te, e os ventos pararem, a chuva parar, a tempestade parar. Milagre. Profecia, agora, por favor, entenda, profecia não tem a ver necessariamente com declaração do futuro. A profecia bíblica, ela está diretamente ligada à pregação da palavra de Deus. Então, quando por exemplo, eu estou aqui, eu estou expondo para vocês a palavra de Deus. Isso é profecia. Isso é profecia biblicamente falando. Agora, quando a gente fala do dom da profecia, a gente fala da declaração do coração de Deus também. É algo sobrenatural, que pode ser aplicado de maneira pessoal, e isso traz conforto, edificação e exortação também. Então, às vezes, Deus sim te dá uma palavra de profecia, ou te dá o dom da profecia. Né? No caso, está falando de dom, te dá o dom da profecia. Você chega para alguém e fala, olha, Deus está no controle de tudo isso, aguenta firme, porque nessa semana você vai ver uma resposta da parte de Deus daquilo que você está precisando. Profecia. Os dons do Espírito Santo são sobrenaturais, e nós, por mais que nós vivamos em um mundo natural, nós somos rodeados por um mundo sobrenatural que coexiste conosco. Então, quando eu digo, por exemplo, olha, tem anjos aqui ao nosso redor, eu não estou vendo os anjos, a não ser que Deus me revele, ou revele para cada um aqui. Mas os anjos são entes sobrenaturais, então nós vivemos submersos num mundo sobrenatural também, que não adianta a gente negar. A gente pode até dizer que não, fechar os olhos, mas na verdade que existe, sabe? Então os dons do Espírito são sobrenaturais para o quê? Para que a igreja seja edificada. E por último, interpretação de línguas, que é o caso que você falou. Que Paulo, quando ele fala sobre ordem na igreja, ele fala, olha, não fale mais do que um ou dois, né, em línguas, e só fale se houver alguém que interprete. Porque o que adianta, de repente, eu chegar aqui e começar a falar em línguas para você e você não entender nada? Sabe? Tudo que é de Deus é feito para a nossa edificação. Então, o que adianta eu começar a falar em línguas aqui se você não entender? O meu espírito vai estar sendo edificado interiormente, lá no meu íntimo. Mas você não vai entender nada. Então, existe a necessidade desse outro dom complementar, que é de interpretação de línguas. Uma vez em Portugal, não me lembro se foi em Portugal ou foi no Brasil, alguém começou a falar em línguas porque Deus deu essa direção para ele. E naquele local, naquele momento, tinha uma pessoa de um país lá da África, e o cara chegou e falou, mas peraí, ele está falando o meu idioma. Os dois não se conheciam. Não havia maneira disso acontecer. Ele foi tomado por Deus, no bom sentido, começou a falar num outro idioma, que é uma das questões de falar em línguas, e a pessoa lá disse, peraí, mas ele está falando comigo, sobre mim, no meu idioma, só que eu moro no, sei lá, Congo, Quênia, Tanzânia, qualquer canto disso. Ninguém ali sabia o idioma dele. E aí, a pessoa estava falando. Então veja, interpretação de línguas, ela é tão real e é tão necessária quando é uma manifestação de línguas dentro da igreja, quanto o próprio falar em línguas. Então vejam, meus irmãos, eu vou fechar isso aqui agora dizendo, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós já falamos sobre isso. E eu quero dizer para você uma coisa que é fundamental para a gente fechar esse assunto. Minha irmã, aperta aqui. Você acabou de ser usada em profecia, minha irmã. Por quê? Porque eu ia falar exatamente sobre isso. Amor. Se não amarmos, está escrito aqui, os dons de nada nos servirão e nós mesmos não somos nada. O amor é a chave. Não adianta você e eu a gente pedir dons espirituais. Estou falando sério, olha, glória a Deus por isso, minha irmã. Glória a Deus por isso. Não adianta a gente falar sobre dons espirituais se não houver amor dentro da gente.
Se você não amar o teu irmão ou a sua irmã, não adianta você pedir dom, sabe? Não adianta. Porque aí é aquele texto de 1 Coríntios, sabe? Que fala sobre amor. Não adianta. Então, meus irmãos, em primeiríssimo lugar, nós temos que procurar nos amar uns aos outros. Ou amarmos uns aos outros. Com todos os nossos defeitos e com todas as nossas diferenças. E nós aprendendo a amarmos uns aos outros, aí sim, vamos pedir a Deus que Deus derrame no seu Espírito sobre nós e Deus vai nos encher com o teu Espírito. Eu creio de todo o coração que nós estamos vivendo este momento aqui agora, porque é a hora de nós fazermos isso. Eu quis fazer isso várias vezes ao longo desses quase 2 anos. Foi a hora, não era a hora. Mas agora eu creio que é. Então você que está nos ouvindo, que está na sua casa vendo esse vídeo, saiba que em primeiro lugar você tem que amar. E aprendendo a amar, os dons serão derramados sobre a sua vida, assim como a nossa, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém?